É de facto um prazer fantástico poder estar aqui convosco e ter a oportunidade de conhecer, como o Daniel disse, de facto o conhecemos há bem pouco tempo, mas não é querer espiritualizar as coisas, mas de facto há qualquer coisa que nos ligou e acho que é a simplicidade. E tivemos prazer, não estamos assim tantas vezes quanto gostaríamos, embora porque nós vivemos lá na Figueira, um bocado mais longe, mas vamos o fazer cada vez mais. E dar os parabéns a todos vocês, né, pela igreja, pelos 6 anos aqui e pelos mais de 60. E quando eu olho para pessoas mais antigas na fé, quem é que está aqui que é crente há mais de um ano? Mais de 10, mais de 20, mais de 30, 40. Agora eu também vou começar a baixar, não é? 50, 60. Glória a Deus. Sabe que eu olho para vocês e, com todo, é mesmo verdade o que eu vou dizer, e vejo um exemplo em cada um de vocês. Porque o importante não é apenas nós estarmos a servir a Deus hoje, e isso é bom, mas nós podemos continuar a servi-lo até Cristo voltar, seja por 1, por 10, por 50, perseverar. De facto, isso é um exemplo para nós. Pronto, a minha esposa não está, ela por acaso está a pregar na Figueira da Foz, foi ela que ficou a falar. À tarde vamos estar também em Caldas, este irmão é de Caldas da Rainha, na verdade ele é do Brasil, mas está connosco em Caldas já há algum tempo esta parte, ele e a esposa, o filho, tem sido uma grande bênção para nós e fez esse privilégio de poder me acompanhar. Na verdade eu não gosto muito de viajar sozinho, principalmente a seguir ao almoço. Para cima ele vai levar o carro e eu vou dormir um bocadinho, certo? E se for sozinho tenho que parar, porque já adormeci várias vezes a conduzir, então obrigado. Glória a Deus. Vou convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus, Isaías capítulo 43. O pastor Daniel disse que podia pregar 1h30. É verdade? Vocês estão a ser simpáticos ou... Mas ele não disse isso. Irmãos, vou partilhar algo que Deus colocou no meu coração de forma muito simples. Não vou doutrinar, está cá o vosso pastor. Olha, eu considero mesmo um recado que Deus colocou no meu coração. Isaías 43, versículo 18 e 19, vou-lhe ser sinceros, não é o versículo para abrir a mensagem. Vou falar aquilo que eu tenho no meu coração, mas é alguma coisa que eu senti da parte de Deus para vocês enquanto igreja, enquanto comunidade local e também para a vida do meu amigo pastor Daniel. Ele diz assim, versículo 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede que eu faço uma coisa nova, e eis que está saindo à luz. Não a percebereis, porém um caminho no deserto e rios no ermo. Na versão O Livro diz assim: não lembrem, nem considerem as coisas passadas. Quando olhamos para o passado, não está a dizer para não lembrar no sentido esquecer, damos graças. Agradecemos por todo o passado. Levantamos os braços para o céu e dizer: Senhor, obrigado, porque se chegámos até aqui, foi a tua graça, foi a tua misericórdia, foi o teu favor, e estamos gratos. Quem é que está aqui que está grato? Gratos. Mas diz assim no versículo 19: nada são em comparação com aquilo que irei realizar. Será algo inteiramente novo. E olhem, até já comecei. Não estão a ver? Quando olhamos para o passado, dizemos graças. Quando olhamos para o futuro, olhamos com expectativa, olhamos com confiança,
olhamos com determinação e com esperança. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Quando olhamos para o futuro, olhamos com expectativa. Porque o mesmo Deus que nos trouxe até aqui, é esse mesmo Deus que nos vai levar lá mais à frente. Pai, nesta manhã te damos graças por este tempo maravilhoso. Podemos estar na tua casa, a louvar, a adorar, a glorificar o teu nome juntos em família, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por toda esta comunidade, Senhor, por esta família que nós somos aqui neste lugar, Senhor. E nesta manhã, Senhor, usa-me para que eu possa ser um servo nas tuas mãos. Que eu possa falar não de mente para mente, mas de espírito para espírito. E que a tua palavra se faça luz em cada coração, Senhor. E ajuda-nos a viver à altura da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos um Deus que faz coisas novas a cada dia. Não estou a falar de seguimos a última moda, mas temos um Deus que faz coisas novas a cada dia. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E Deus quer fazer essas coisas novas nas nossas vidas, enquanto pessoas e na vida da igreja, enquanto comunidade local. Deus nos quer levar para outro patamar, para ir mais além, de fé em fé, de glória em glória. Se estamos gratos por aquilo que Deus fez, mas nós não ficamos deitados à sombra da bananeira no sentido de, oh, tão bom, graças a Deus, mas há mais vidas para alcançar, há mais de Deus para a nossa vida, há mais de Deus para a Pontinha, há mais de Deus para esta região, há mais de Deus para a vida de cada um de nós. Diga, irmão, lá, Deus tem mais para ti, Deus tem mais para nós. E o título da minha mensagem nesta manhã é: atreve-te a crer. Podes dizer isso a alguém que está ao teu lado? Olha, atreve-te a crer. Olha, mas não é assim, atreve-te a crer. Não. Atreve-te a crer. Que há mais de Deus para nós. Há mais de Deus para a nossa vida. Há mais de Deus para a nossa igreja. Há mais almas para conquistar. Há mais de Deus. Na Bíblia, nós encontramos homens e mulheres de Deus que contam a história de que se atreveram a crer em Deus, se atreveram a confiar em Deus, que ousaram confiar em Deus, ousaram crer em Deus, e Deus os abençoou de tal forma que eles viveram coisas extraordinárias, histórias extraordinárias que hoje, quando nós as lemos, nós somos encorajados, sim ou não? Quando nós a lemos, nós somos abençoados, sim ou não? Quando nós a lemos, nós somos inspirados, fortalecidos. A fé destes homens entra nas nossas vidas e nos inspira a nós continuarmos a caminhar em Deus e a ficar firmes em Deus. E às vezes, quando pensamos nestes homens, pensamos que eles eram homens e mulheres ultra especiais, únicos no sentido que eles eram uns seres acima dos seres humanos. Quando pensamos no Abraão, não, nós não somos como um Abraão. Quando pensamos, sei lá, num Elias, num Davi, olhamos para eles como se fossem ultra especiais. E de facto a Bíblia diz em Tiago capítulo 5, verso 17, que Elias, por exemplo, era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Isso nos ensina o quê? Que estes homens que nós admiramos, lemos, eles eram homens como nós, seres humanos como nós, carne e osso e um pecado do pescoço como cada um de nós. Com dias bons e dias maus, como qualquer um de nós, com tempos áureos de alegria e alguns tempos também, ou muitos tempos de tristeza também, com vitórias, com fracassos. Era gente igualzinha a cada um de nós. Mas sabes o que é que eles tinham de tão especial? Eles atreveram-se a crer.
Eles ousaram confiar em Deus. Eles não estavam a ler a Bíblia, eles estavam a escrever a sua própria história. Hoje, quando olhamos para um Abraão, ele atreveu-se a crer, ele atreveu-se a confiar em Deus. Estes homens atreveram-se a dizer sim a Deus. E o que é que aconteceu? Eles viram a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Eles tiveram experiências com Deus e o poder de Deus operar na sua vida. E hoje, quando lemos, isso nos inspira, isso nos levanta, isso nos encoraja. Mas aquilo que eles tinham especial é que eles ousaram crer em Deus, confiar em Deus, e eles viram essas coisas novas a acontecer na sua vida, porque a fé sempre nos leva... Onde é que eu deixei a minha garrafa? Pode ser, obrigado. A fé sempre nos leva a fazer alguma coisa. Diga ao irmão lá, da fé sempre, se diga sempre, nos leva a fazer alguma coisa. Nós temos que deixar esta mentalidade medíocre, que nós não somos capazes, que nós não prestamos. Às vezes até fazemos comparações, não é? Não, eu não sou tão boa, ou eu não presto, Deus comigo nunca... Eu sei que vocês nunca pensaram assim. Só nós lá para a Figueira, que estamos lá mais para o norte. Não, aqui é centro. O Gedeão pensou assim: não, eu sou mais novo, eu sou mais pequeno, eu sou mais pobre. E os mais velhos dizem: não, eu já não tenho idade, a idade já passou. Ou seja, sempre temos uma desculpa para dizer não. Mas foi com Gedeão que Deus usou e trouxe vitória sobre lá os medianitas. Deus é especialista em usar pessoas que acham que não estão qualificadas. Deus pode te usar a ti. Pode dizer isso a alguém: Deus pode te usar a ti. Como igreja, Deus pode nos usar a nós. Sim ou não? Pois era tão bom, mas precisava aqui. Não. Deus nos colocou a nós aqui, a vocês aqui, porque Ele os quer usar a vocês para conquistar toda esta região para Cristo. Então, quando eu penso nestas histórias, vem algumas palavras ao meu coração. Por exemplo, quando eu penso na história do Abraão, eu vou só citar algumas histórias rápido. Deus aparece a Abraão e disse: olha, Abraão, Gênesis capítulo 12, verso 1, olha, sai da tua parentela, vai para a terra que eu te mandar. Resumindo a história, Abraão obedeceu e Deus o abençoou. Vocês já imaginaram a conversa entre Abraão e Sara? Por quem é que ouviu Deus? Foi Sara ou foi Abraão? Imagine Abraão chegar a casa e dizer assim: olha, Sara, prepara as malas, nós vamos sair. Assim? Então, mas vamos quê? Vamos dar um passeio? Não, é de vez. De vez? Para onde? Não sei muito bem ainda. Então, e fazer o quê? Também não sei muito bem. Por quanto tempo? Também ainda não sei. Eu imagino a Sara olhar para o marido e dizer: mas sabes alguma coisa? Sei que Deus me falou para nós irmos. Já viu este tipo de fé que, independentemente daquilo que vai acontecer, independente do meu futuro, independentemente do que lá amanhã, porque é que eu digo que eu olho com expectativa? Eu posso não saber o meu futuro, vocês podem não saber onde é que vamos estar daqui a 5 anos, mas independentemente daquilo que vai ser amanhã, há uma coisa que é verdade: Deus continua conosco, e aquilo que vocês necessitarem, Deus vai continuar a providenciar, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Quando eu olho para esta história de Abraão, a palavra que vem ao meu coração é obediência. Atreve-te a obedecer. Mesmo quando nós não entendemos todas as coisas, mesmo quando nós não percebemos todas as coisas, mesmo quando aos nossos olhos não parece que não faz sentido, obediência, porque quando nós obedecemos, quando nós dizemos sim ao Senhor, há a bênção de Deus sobre a nossa vida, há favor de Deus sobre a nossa vida, há a direção de Deus sobre a nossa vida, há a segurança de Deus sobre a nossa vida. E há tanta coisa que a Bíblia já fala.
E que às vezes nós crentes, eu não sinto. Há coisas que não têm a ver com sentimentos, meus amigos. Se Deus diz, é para fazer. Eu não preciso sentir perdoar, eu já sei que tenho que perdoar. Eu não preciso sentir que tenho que dizimar, eu já sei que tenho que o fazer. Eu não preciso sentir que tenho que vir à casa de Deus, eu já sei que o tenho que fazer. Obrigado pelo vosso entusiasmo. Mas a realidade é essa, quando nós obedecemos à palavra de Deus, Deus traz vida, traz bênção sobre a nossa vida. E quando eu olho para esta história de Abraão, é isso que eu aprendo: obediência a Deus, obediência à palavra de Deus, obediência à direção de Deus. E nós precisamos de nos atrever a obedecer a Deus, porque os caminhos de Deus não são os caminhos deste mundo, e às vezes a lógica de Deus contradiz a lógica do mundo. Quando, por exemplo, a lógica do mundo qual é? Se eu tenho 2, se eu partilho 1, fico com quanto? Isso é o normal, claro, mas Jesus sempre nos ensinou a fazer o quê? A partilhar. Quando tu não tens, dá. Quando tu não tens, partilha. Quando tu não tens, partilha, dá. Não tem lógica, mas quando eu obedeço à palavra de Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Atreve-te a obedecer. Quando eu olho para Noé, você já pensou na história de Noé? Quando Deus lhe aparece e olha, homem, faz uma arca. Isto é bonito, a gente ler a história dele, não é? Noé fez uma... Mas imagina-te no lugar de Noé. Nunca tinha chovido até àquela altura. A terra, diz lá em Gênesis, que era regada, saía vapor pelo sol. Estavam quilómetros do oceano. Fazer uma arca? Para quê? Não faz sentido. Mas sabe o que é que eu aprendo com o Noé? Não é só obediência. A palavra que vem ao meu coração e que eu quero trazer a vocês é perseverança. Diga ao irmão ao lado, perseverar. 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 Mantém-te a fazer aquilo que sabes que deve ser feito. Porque, imagina, durante aqueles, dizem, 120 anos, mais coisa, menos coisa. Imagina, seja o tempo que for. Imagina os amigos de Noé a gozarem, porque ele está a fazer uma coisa que não faz sentido para aquela altura. Até os outros, até cristãos, para dizer, isso está fora da visão. Sabes, a igreja esta fase está a viver, não é bem assim. Isso não é a cultura de agora, não é assim que faz lá. A questão não é essa. A questão é que Deus disse a Noé, eu quero que tu faças isto. E se Deus tem colocado coisas nos vossos corações, se Deus tem colocado coisas no coração desta igreja, é para fazer, é para perseverar, independentemente se eu vejo o resultado ou não vejo, independentemente se eu olho para a frente e agora está a acontecer ou não, não importa, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos falecido. Gálatas, capítulo 6, verso 9. Há que perseverar. Quando olhamos para as histórias da Bíblia, vemos Josué e Caleb, eles conquistaram a terra porque perseveraram. Os 40 anos do deserto não encolheram. Os 25 anos para Abraão de espera em relação ao filho não encolheu. Há muitas coisas que a gente às vezes quer que encolha. Não, Deus, se eu tenho que caminhar, se eu tenho que trilhar este caminho, então fortalece-me, ajuda-me para que eu possa perseverar e perseverar e perseverar e perseverar. Porque às vezes a gente está a perguntar, pastor, eu já fiz tudo, eu já fiz isto, eu já fiz aquilo, o que é que eu tenho que fazer mais? Às vezes não tens de fazer mais, tens de continuar a ser fiel naquilo que tens feito e perseverar. Diga, irmão, ao lado, atreve-te a perseverar, a perseverar, a perseverar. E quando pensamos em Jó, quantos de vocês já leram a história de Jó? Mas se a gente não lê, já ouviu, não é? Quando a gente paciência de Jó. Mas Jó perdeu a família, Jó perdeu tudo, ficou com uma enfermidade dos pés à cabeça. Eu não sei se já aconteceu algumas coisas na vossa vida onde não faz sentido. Gente, mas porquê isto? Às vezes queremos respostas, mas elas não há. Claro, há aí uns quantos têm a mania que sabem tudo e explicam tudo, mas eu já passei fases na vida em que eles cantavam bem, mas não me alegravam.
É cantas bem, mas não me alegas, porque não faz sentido. A gente às vezes olha para a Bíblia, mas aquilo que... Espera aí que está de uma vez. Aquilo que a palavra de Deus diz e aquilo que eu estou a viver agora, não faz sentido. Não faz. Deus diz uma coisa, eu estou a viver outra, mas o que é que está mal em mim? O que é que eu fiz de errado? Onde é que eu pequei? Onde é que eu errei? Onde é que eu desobedeci? O que é que eu estou a fazer mal? E às vezes nós clamamos, gritamos, Senhor, fala-me, porque se eu tenho que fazer, eu faço tudo o que tu disseste, mas a gente não ouve nada, a gente não sabe, estamos a viver. Jó viveu este tempo, ainda por cima tinha 3 amigos, com amigos destes, ninguém precisa de inimigos. Que são amigos que sabem muito da palavra, mas tudo o que eles fazem é apontar o dedo. É muito fácil apontar o dedo quando nós estamos caídos. É muito fácil apontar o dedo quando nós estamos doentes. É muito fácil apontar o dedo quando nós estamos a passar por dificuldades. Isto é porque tu não dá. É por isto, é por aquilo, é por aquele outro. Mas em Jó 42 percebemos que o próprio Deus diz, olha, nem tu, nem os teus amigos, tudo o que disseram não sabiam o que é que estavam a dizer. Isso a mim me ensina também uma coisa, irmãos. Quando tu não sabes o que hás de dizer, diga-me ao lado, com respeito, vai lá. Se és novo e a pessoa que está mais do teu lado está com cabelos brancos, diz isto com respeito. Está calado. Não, respeitinho é muito bonito. Está calado. Porque Deus nos deu uma boca para abençoar, não para amaldiçoar. Deus nos deu uma boca para levantar e para encorajar, e não para deitar abaixo, não para destruir, mas para levantar. Olha, eu posso não saber porque é que tu estás a viver isso, eu posso não saber porque é que isto está a acontecer, olha, mas também nem tento explicar alguma coisa que eu vou dizer. Permanece fiel, permanece a honrar a Deus, permanece íntegro, porque o tempo da colheita virá. Deus vai suprir essa tua necessidade. Como, quando, onde, de que forma, não sei, mas permanece fiel. Qual é o passo de fé deste homem? Porque ao fim e ao cabo a gente olha para ele, pastor, mas qual é o passo de fé deste homem? Bem, Jó 1:22 diz assim, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu falta nenhuma a Deus. Quando a própria mulher disse, olha, amaldiçoe Deus e morre. Que Deus é esse? Às vezes as pessoas pensam, vou à igreja fazer o quê? Olha para isto, olha para aquilo. Qual foi o atrevimento de Jó? Ele aguentou, ele agarrou-se com tudo o que tinha, com uns 10 dedos, mais 10 dos pés, e se tiver mais algum, pronto, agarrou-se com tudo a Deus, e ele aguentou toda aquela tribulação, sem abandonar Deus, sem deixar que a tribulação o destruísse, o seu relacionamento com Deus. Ficou ali. Se é para aguentar, digo ao irmão lá, aguenta. Romanos 8:37 diz assim, sobre todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor que há em Cristo Jesus. Se isto veio para me separar do amor de Deus, eu posso não compreender porque é que isto está a acontecer, não sei explicar, mas há uma coisa que eu sei, isto não vai me separar de Deus, isto não vai separar do amor de Deus. O amor de Deus por mim, ele é incondicional. Eu vou continuar a amá-lo, eu vou continuar a servi-lo, eu vou permanecer-me firme. O que é que diz lá o apóstolo Paulo? Depois de haver feito tudo, ficai firme, que o nosso relacionamento com Deus não fique afetado, mas nós, em vez de nos afastarmos de Deus, possamos nos aproximar mais do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor como Pedro disse, Senhor, para onde é que nós vamos? Só tens as palavras da vida eterna.
Eu creio que Deus cura, mas se eu estiver doente, Senhor, eu não estou aqui só porque Tu curas, eu não estou aqui só porque Tu abençoas. Eu creio que Tu vais mudar isso, mas independentemente se isso muda ou não, nada vai afetar o meu relacionamento contigo. Eu sei quem me salvou. Eu não fui comprado nem com prata nem com ouro. Eu fui comprado pelo precioso sangue de Jesus, que foi vertido naquela cruz por cada um de vocês, por cada um de nós. Por isso, quando eu olho para estes irmãos mais velhos e que servem a Deus há 50 anos, que eu converti-me e ia para a igreja a partir dos 5, mas que eu possa daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30, até Cristo voltar, continuar a servir a Deus, continuar a relacionar-me com Deus, dizer: Deus, os problemas, as dificuldades, as circunstâncias, as coisas boas, as coisas más, nada isso afeta o meu relacionamento contigo. Então, quando eu olho para Jó, a palavra é: atreve-te a ficar firme. Diga ao irmão ao lado: a ficar firme. Cerra os dentes, cerra os punhos e a alturas, olha, ficamos ali. É para aguentar, então vamos aguentar. Deus está connosco. Eu não vou negar a Jesus. Nós não vamos negar a Jesus. Há uma vida eterna à nossa frente. Há uma coroa à nossa frente. Sim, acreditamos que coisas cá na terra vão mudar. Sim, acreditamos que há mais de Deus para nós. Mas nada disso vai influenciar aquilo que eu creio que é a minha eternidade com Cristo Jesus. Quando eu penso no exemplo do Pedro, Mateus capítulo 14, quando ele anda sobre as águas. E quando eu penso nesta história, certamente os irmãos já conhecem, né? Eu estou a ser rápido, não porque estou à pressa, mas quando Jesus apareceu e um banco temporal, todos a gritar com medo, é um fantasma, etc. Os pescadores têm aquelas histórias, aquelas lendas, etc. E Pedro: Senhor, se és Tu, manda-me ter contigo. E Jesus diz: eu gosto deste Pedro, vem. E diz que Pedro pôs o pé fora do barco e foi ter com Jesus. Sentindo o vento forte, teve medo, a coisa teve preta, né? Porque ele ia se afundando. Mas quando olho para este Pedro, a palavra que vem ao meu coração é ousadia. Diga-lhe ao lado: ousadia. Atreve-te a colocar o pé fora daquilo que é confortável. Não fujas dos desafios. Enfrenta-os em nome de Jesus. É muito fácil estar dentro do barco e apontar o dedo a quem pôs o pé fora do barco. Porque imagino, estavam lá dentro: eu avisei-te, eu disse-te, não vás, olha, mais um pássaro na mão que dois a voar. Eu não sei se eles tinham estes. Era peixe. Agora não quer falar de Pedro, quer falar de nós. Nós temos que nos atrever a correr riscos. Temos que nos atrever com a possibilidade do fracasso. E fracassamos muitas vezes. Mas isso não é mau. Porque às vezes ficamos com aquela cultura: ele caiu. Precisamos correr riscos. Precisamos ter ousadia, pôr o pé fora, porque todas estas histórias, todos eles correram riscos. Pôr o pé fora daquilo que é confortável, pôr o pé fora daquilo que é normal, pôr o pé fora daquilo que é o normal. Não, se aquilo que Deus falar ao vosso coração, há que fazer. Mas os outros não estão a fazer, não importa. Mas isso nunca foi feito, também não importa. E se cairmos, também não importa, já sei como é que não se faz. Mas vamos ter ousadia de pôr o pé ao caminho. E se eu fracassar é normal. Pergunte lá ao homem que inventou a lâmpada. Você não pergunta, mas podemos ler. Quantas vezes ele fez? A 10ª. Não, isto é uma maldição, é melhor eu nem me pôr nisto. Não. Continuou a arriscar. Continuou a tentar. Continuou a pôr o pé fora daquilo que é confortável. E nós, igreja, temos que fazer isso. E não apontar o dedo. E não ficar dentro do barco a quem teve a ousadia de pôr o pé fora e as coisas estão-se a afundar, e claro, e não ficar lá apontado: depois eu avisei-te, não é assim que se faz. Não, vamos orar, se tu não tiveste a coragem de pôr o pé fora do barco, no mínimo fica dentro do barco a orar por aquele que está lá com o pé fora, porque ele está a desbravar caminho, ele está a fazer qualquer coisa, ele está a crer em Deus, a confiar em Deus.
Porque podemos chamar tudo ao Pedro. Mas há uma coisa que o único que sabe quem é andar sobre as águas foi o Pedro. Já ouvi gente, Pedro não tinha fé. Oh, meus amigos, tomara nós. Eu ando sobre as ondas, mas é só com uma grande prancha. De longboard. Não, ele teve ousadia. Ele atreveu-se a sair daquilo que é confortável. Ele atreveu-se a sair daquilo que é normal. Ele atreveu-se a correr riscos. E nós precisamos desse atrevimento. E dessa unidade como igreja. Vamos lá confiar em Deus. Vamos lá continuar a escrever a nossa história. A nossa história, a vossa história não termina hoje. Há mais de Deus para a vossa vida. E o que dizer por último do cego Bartimeu? Ele tem a percepção que Jesus ia passar por ali. Ele começa: Filho de Davi! No português, estás a quebrar a unção. Uns são, outros não são. Ungidos. Mas ele continuou: Não. Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! Aqueles gritos fizeram Jesus parar. Fizeram Jesus parar. Quando eu olho para este homem, a palavra que vem ao meu coração é: deixa de lado o preconceito. Diga ao irmão lá: deixa de lado o preconceito. A fé por vezes grita. A fé por vezes grita. Aquilo era o desespero do coração do homem. Aquilo era a fé do homem, era a atitude dele. Às vezes queremos ser tão bem comportados. Temos que orar desta forma. Estamos cheios de formas, estamos cheios de caixinhas, estamos cheios de pôr ali num coisa, porque se fizermos o culto diferente, porque agora faz assim, e agora faz assado, e agora faz... E ficamos ali tipo atrofiados. Mas alguns de vocês aquilo que precisam de fazer é gritar mais. Não estou a falar só gritar exteriormente, mas que no nosso coração haja um grito de clamor ao Senhor. Não oramos, não fazemos reuniões de oração porque é giro. Qual é giro? A gente precisa de clamar a Deus. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Nós precisamos buscar a Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor. Quão desesperado estás tu? Pensa nisso. Porque às vezes a gente ora: oh Senhor, dá-me aquilo. Mas também se não der, a nossa vida continua. Quão desesperados estamos nós por almas? Quão? Que consciência nós temos que as pessoas que vivem por aqui, que vivem na Figueira, eu não estou a falar para vocês, estou a falar para mim, eu disse à minha igreja, à minha onde eu estou. É triste nós acharmos normal que a cada domingo não se converta pessoas. Não estou a falar isto para nos condenar, estou a falar isto para nos despertar. Porque os teus familiares, os meus, as pessoas podem ser as melhores do mundo, mas se não tiverem entregue a sua vida a Cristo, a Bíblia é clara, vão parar a eternidade no inferno. Quão desesperados nós estamos por eles. Eu vou dar um exemplo que vocês estão a olhar para mim, para a gente terminar, que é assim. Você imagina que um amigo, pronto, teve um relatório médico, tens aí um cancro, vamos orar por ele, vamos todos orar por ele, a gente ora e tal. É o Joaquim, o António, é lá da Figueira, vocês não conhecem, assim, vamos orar e tal. Mas ninguém se lembra. Mas se foste tu, e vais acordar às 2 da manhã, às 3 da manhã, se for eu, meu amigo, nem sono temos. Sim ou não? Quando eu penso neste homem, é nisso ou não, é ele. Ele clamou ao Senhor. Atreve-te a deixar de lado o preconceito. Não importa se parece bem, não importa se parece mal, não importa se os outros acham isto, se os outros acham que quer lá bem saber que os outros acham. Eu preciso de Deus, precisamos clamar por o Senhor, que Ele possa continuar a tocar na nossa nação, a abanar a nossa terra, a abanar o nosso Portugal, para que as almas possam se continuar a converter e a entregar as suas vidas a Cristo. Nós precisamos clamar ao Senhor, gritar bem alto ao Senhor. Então atreve-te a obedecer.
Atreve-te a perseverar, atreve-te a ficar firme, atreve-te a ter ousadia, a sair da zona de conforto, a correr riscos e a deixar de lado o preconceito. Atreve-te, diga ao irmão ao lado, a querer. O grupo louvor pode, se quiser subir. Eu quero, para terminar, dar 3 conselhos, diga ao irmão ao lado, são só 3. Podes apontar. A melhor memória, dizem que é a ponta de uma caneta. Primeiro conselho: cultiva o hábito da oração. Eu não estou a falar da oração como um invento. Ele tem um problema, aí temos que orar. Então, se não houvesse problema, não preciso de orar. Não. Oração como um estilo de vida. Eu aprendi isso com Jesus. É ou não é? Porquê que um dos discípulos, quando foi a oração do Pai Nosso, foi uma resposta que Jesus deu, porque um dos discípulos disse assim: Senhor, ensina-nos a orar. Porquê que ele perguntou, porquê que eles pediram isso? Senhor, ensina-nos a orar. É simples. Eles viveram 3 anos com Jesus. Não era só o domingo, diariamente. Acordaram de manhã, então, olha o João, Pedro, tal. E o mestre, pá, não está. Então, mas é que ele foi? Ele aparecia, então onde é que foste? Fui, retirei-me ali, estive ali a orar. A seguir aos cultos, acabou o culto, e foi naquele que lemos há bocado do Pedro, não é? Ele, olha, vão andando que eu já lá vou ter. Então, mas o que é que tu vais fazer? Vou orar. De noite, então, mas onde é que ele está? Mas ele nem passou aqui a noite. E aparece Jesus, então, passou a noite a orar. Para Jesus a oração não era um invento, era um estilo de vida. É como respirar. Paulo disse assim em Filipenses 4:6: não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Irmãos, entra a ansiedade que o apóstolo Paulo fala. Uma vida ansiosa. O que é que vai ser? E como é que vai ser? E entre a paz de Deus que excede todo o entendimento, o que é que está ali no meio? Oração. A diferença entre viver uma vida de ansiedade. Eu não estou a dizer que nós não passamos momentos de ansiedade. Um exemplo que eu dei há bocado: se eu receber uma notícia dessas, eu não via, não, tranquilo, não, vou ficar ansioso, vou ficar perturbado, vou ficar com medo. Claro, eu sou um ser humano, cada um de nós. Mas a diferença entre viver em constante ansiedade ou com a paz de Deus, que não significa ausência de guerra, mas aquela paz que só Deus pode dar ao nosso interior. O que é que está aqui no meio? Diga ao irmão ao lado: oração. Oração. A grande diferença, irmãos, e a grande coisa especial que estes homens tinham era intimidade com Deus. Intimidade com Deus. O que é que eles tinham, irmãos? Intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus, intimidade com Deus. Eles falavam com Deus, eles oravam, eles estavam com Deus. Nós somos, Deus é o nosso bem maior. Eu te amo, eu te louvo em todo o tempo, de manhã, tá, orar. Diga ao irmão ao lado: orar, orar. Porque há uma grande diferença entre teres uma boa ideia e uma ideia de Deus. Porque todos estes atreveram-se a crer, mas naquilo não lhes saiu da cabeça. Eles não bateram com a cabeça na parede e disseram: olha, agora vou construir uma arca. É só para ser diferente. Não. Por isso é que eu disse: não andamos a seguir modas, andamos a seguir o coração de Deus. E quando nós buscamos a Deus, e quando nós oramos a Deus, e Deus coloca alguma coisa no teu coração, no meu coração, no nosso coração, há que obedecer, há que mantermos firmes, há que caminhar. Segundo conselho: cultiva o hábito da quietude. Salmo 46:19: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, só para a gente se rir um bocadinho, ninguém se ofenda. Aprenda a calar a boca.
sério. Imagine isto. Se nós vamos orar, o que é? É falar com Deus, certo? A gente sempre fala, orar é falar, orar é falar. Mas orar não é só falar. É principalmente ouvir. Diga ao bom lado, ouvir. Diga, ouvir. Para ouvir, tens de calar a boca. Imagine que eu olho para este irmão, barba branca, cabelo branco, tem provavelmente mais 20 anos que eu, e eu penso assim, não, eu vou-lhe pedir um conselho. Eu quero ouvir o conselho dele. E eu chego ao pé dele, como é que o irmão se chama? Girão Bastos. Girão Bastos. Irmão, e conto o meu problema e falo, e para pedir um conselho. Mas imagino que eu faço assim, falo, ele está calado, e eu falo, e depois quando está na hora de ir trabalhar, eu penso assim, irmão, foi tão bom falar consigo, já me sinto melhor, e vou-me embora. O irmão Girão nem abriu a boca. Diga, irmão lá, é isso que às vezes fazemos com Deus. A gente fala, declara, porque temos que declarar, temos que amarrar, temos que orar, temos que falar. E qual é a hora de estar calado? Porque melhor do que ninguém, Ele sabe o que Ele tem para mim, o que Ele tem para ti, o que Ele tem para nós, o que Ele tem para a Pontilha. Sim ou não? Senhor, eu quero ter um coração que eu consiga ouvir. Porque Abraão conseguiu ouvir, sai da tua parentela. Noé conseguiu ouvir, constrói a arca. E o que é que nós estamos a ouvir? Que voz é que nós estamos a ouvir? A voz do mundo? A voz da moda? A voz que os outros dizem? Ou a voz de Deus? Irmãos, não tenhamos medo da quietude. Jovens, eles agora estão lá, mas depois vocês dizem que não tenham medo da quietude. Nós hoje vivemos cheios de estímulos, né? Temos de ter isto, não é? Temos de ter uma multimédia, tal, eu estou a pregar e também temos, e não tem problema, os versículos aparecem, e aparece esta frase, porque eu já dou algumas frases que vou dizer e tal, estímulos, que é para manter as pessoas atentas, mas temos que chegar numa altura, temos que parar de ter estímulos, não ter medo do silêncio, não ter medo do nada, não ter medo de não olhar para lado nenhum, não estar a ver nada, não estar a ser estimulado por nada. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, aquela voz que falou com Abraão, aquela voz que falou com Noé, aquela voz que falou com Elias lá na caverna, quando ele pensava em se matar e dizer, Senhor, leva a minha vida, eu não quero mais. Foi essa voz mansa e suave que falou com Elias e voltou a dar propósito à sua vida. Precisamos ouvir a voz de Deus. E precisas disciplinar para que isso aconteça. Ai, pastor, eu não tenho tempo. Meus amigos, acredita nisto. Tempo é uma questão de prioridade. Aquilo que eu achar que é prioridade para mim, eu vou arranjar tempo. Eu ontem tive um piquenique em Caldas, vivo a 100 km de Caldas, tinha isto, tinha aquilo, mas eu queria ir ao mar, porque já não ia há uma semana e tal. Então, eu fui ao mar às 6 da manhã. Até às 8, para depois continuar a vida. Porquê que eu fui? Sou maluco? Não, é prioridade, eu gosto, então eu vou. Quando nós achamos que é prioridade, faz à hora que quiseres, mas digo ao meu lado, mas faz. Porque isso é determinante para a tua vida. E por último, primeiro conselho, ora, cultiva o hábito da oração. Segundo conselho, cultiva o hábito da quietude. Aquietar-nos da presença de Deus, aquietar as vozes, aquietar tudo isto, aquietar os barulhos, aquietar tudo. Eu preciso ouvir Deus. E por último, atreve-te a agir. Porque agora repara, às vezes o nosso problema não é não saber o que fazer, é ter medo de fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Porque é bonito dizer assim, o Abraão, sai da tua parentela. Sim, mas ele teve que ir dizer à família, olha, eu vou embora. Maluco, vais embora porquê? Tens aqui tudo, não te falta nada. Porque ele ouviu Deus. Então, eu oro, eu me aquieto e calo, ouço. E se Deus fala, diga ao irmão ao lado, é para fazer. Diga, é para fazer. Enquanto não houver o passo de fazer, Deus não se move. Deus não se move. Deus não se move, porque a fé age. A fé leva-nos a fazer alguma coisa. A fé leva-nos a agir. A fé
leva-nos a dar o passo que Deus falou à nossa vida. E até eu termino lendo Isaías 43. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova. Há mais de Deus para ti. Há mais de Deus para ti. Vamos ter este tempo, Senhor. Busca, ouve, e depois vamos agir. E vamos escrever também a nossa história. Vamos continuar a crer. Pode não se repetir como Abraão. Não é como Abraão, não é como Noé. Se calhar não vai pedir arcas, claro. Mas alguma coisa vai acontecer na tua vida, continuar a acontecer, e vai continuar a acontecer na vida desta igreja local, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé agora mesmo.